Imagens do Papão levantando a taça, hein? Já quero abrir o programa logo assim. Já mostrando a imagem do Paysandu levantando a taça de campeão da Copa Norte, que parece até um pouco a taça, Mataus, do campeonato alemão, né? CBF teve aí uma ideia de um troféu diferente. Eu particularmente gostei, tá? Aí desse troféu, olha só, o Samir Chaldi entregando aí o troféu para os jogadores do Paysandu. Também tem um funcionário que recebeu ali, ergueu o troféu junto com os jogadores. E esse é o momento, né? E ao fundo a torcida bicolor, que esteve presente em um grande número ontem lá no Carlos Amit para comemorar aí esse triunfo e mais um título no Paysandu. Detalhe, Mataus, o Paysandu é o maior campeão regional do Brasil, juntando as 2 Copas Norte e as 5 Copas Verdes que o Paysandu tem, agora podem ser 6, né? O Paysandu tá na frente de todos os clubes do Brasil que já jogaram torneios regionais e que ainda jogam, né? E o Paysandu, se a gente for pegar nos últimos 12 anos, ele construiu uma dinastia dos campeonatos regionais. A gente pegando ali desde que a Copa Verde foi criada em 2014, o Paysandu ele construiu uma dinastia no futebol regional. O Paysandu, ele, em todas as edições da Copa Verde, ele disputou. Agora, na 13ª edição de Copa Verde, ele chega à sua 10ª final. Só 3 vezes o Paysandu não chegou na final da Copa Verde. Das finais que disputou, tem 5 títulos e 4 vices na Copa Verde. E agora, na Copa Norte, chega mais um título, nela que voltou agora. Então, se a gente pegar esse recorte de 2014 até 2026, o Paysandu tem 6 títulos em 10 finais disputadas de Copa Verde e Copa Norte. Vai para mais uma final agora, que deve começar no meio da semana. Tem a possibilidade de ser hexacampeão da Copa Verde, conquistar mais um título regional e aí se consolidaria de vez como essa dinastia de títulos regionais desde o retorno desse tipo de competição no ano de 2014. Independente da forma como o Paysandu começou o ano, normalmente ele chegava longe na Copa Verde. Só teve uma vez que ele acabou ficando de fora da semifinal, que foi quando perdeu para aquele Manaus, com um gol fantasma, inclusive. Então, é um time que, nas competições regionais, sempre chegou forte. É um time que, nas competições, principalmente na Copa Verde, sempre chegou longe, sempre conseguiu ter sim, um certo favoritismo de pelo menos chegar até uma fase decisiva. Esse ano acontece mais uma vez, tem mais uma oportunidade de ser campeão, dessa vez contra o adversário da Série C, que eliminou inclusive o Rio Branco do Espírito Santo, mas o Paysandu conseguiu, nesse pouco mais de uma década, uma dinastia de títulos regionais muito grande, muito impactante e que realmente não teve comparação com nenhum outro clube em relação de campeonatos regionais no Brasil, João. E só para deixar claro, os nomes de peso que o Paysandu deixou para trás, tá? Isso já desde o ano passado, quando conquistou o 6º título da Copa Verde, mas agora se isolou mais ainda nessa estatística. Olha só, o Papão já superou times como Corinthians, Palmeiras e Santos, que, por exemplo, possuem 5 conquistas regionais cada, né? O Paysandu conquistou a primeira taça regional em 2002, justamente na Copa Norte. Depois teve as 5 Copas Verdes, né? Nos anos de 2016, na verdade 5 mesmo, tá certo. 2016, 2018, 2022, 2024 e 2025. E agora pode conquistar de 2026, meus amigos. Olha só, além desses de São Paulo que eu citei, o Bahia tem 4 títulos regionais, são 4 Copas do Nordeste. Botafogo tem 4 torneios Rio-São Paulo. O Ceará tem 3 Copas do Nordeste e 1 torneio Norte-Nordeste. E aí o torcedor às vezes pode pensar, o nível de competitividade aí dessas equipes é um pouco diferente. De fato é. Mas isso não tira em nada o mérito do Paysandu de, como você disse, Mataus, hoje ter uma hegemonia quando se trata no futebol do Norte. Se a gente pegar a Copa Verde do ano passado, ela tinha Remo, Paysandu, Goiás, Atlético, Cuiabá, eu não lembro se o Vila Nova estava, acho que não.
Então era uma Copa Verde ano passado com várias equipes da Série B, inclusive podendo ter várias da Série A em outros anos. Então, só para efeito de comparação. Falando aqui com a galera, já respondeu essa situação do Paulo Potter, que ele pergunta aqui, porque quando surge esse tipo de assunto, sempre me chama a atenção. O Paulo Porto pergunta, como é que tá esse papo de vaga para a Sul-Americana? Primeiro, para a Sul-Americana não vai ter vaga. O que estavam especulando é que poderia se criar um outro torneio sul-americano que poderia ter ali alguns times de outros escalões. Tá tudo na casa do supostamente, né? É mais sonho do que realidade. E, então, para a Sul-Americana mesmo, não tem chance nenhuma, entendeu? Então, só para deixar bem claro, a Copa Verde, que lembrando que em 2014 e 2015 já chegou a dar a vaga para a Sul-Americana, para o Brasília e também para o Cuiabá, mas essa nova ideia seria para uma terceira competição que nem existe ainda. Pois é, então, respondendo e a ideia dessa competição, Matheus, basicamente inclusive inspirada até na Copa Verde, tá? De pegar times dos países que estão dentro da Amazônia, né? Isso. Por exemplo, times da Venezuela, da Colômbia, do Peru, juntar times brasileiros também para fazer aí uma competição dos países que tem aí a Amazônia no continente sul-americano. Então, a gente não sabe se vai rolar, mas é uma ideia que a Conmebol, inclusive, estava tendo, né? Então tá aí o Paysandu campeão, mas vamos ouvir alguns dos jogadores importantes para essa conquista. Vamos começar com o Marcinho, Mataus. E a gente vai analisando o jogo à medida que a gente for ouvindo também os jogadores e o técnico Júnior Rocha, porque o Paysandu sai na frente, né? Abre 3-0, 2 gols no primeiro tempo e mais o terceiro gol no segundo. O time do Nacional chega a encostar no placar, mas o Paysandu ainda tem vantagem. Inclusive, apesar do Nacional apresentar um tipo de reação, na minha opinião, inclusive, o Paysandu não perde o controle em nenhum momento do jogo, tá? E depois acabou fazendo um golaço para finalizar com o Marcinho, driblando o zagueiro, com muito estilo e batendo colocado no canto. Vamos ouvir aí o camisa 10 do Paysandu em entrevista pro Rodolfo Souza. Pra ser bem sincero mesmo, onde a bola chegar, eu já tava pensando no que eu ia fazer, cara. Tava pensando no que eu ia fazer, esperei a bola chegar, eu pude dar um corte ali no zagueiro ali, pude ser feliz com essa batida perfeita de esquerda, que é o que eu venho fazendo, não é só gol de esquerda aqui no Paysandu, espero fazer com a direita também, mas tô muito feliz mesmo, cara. Se você parar pra ver assim, tô muito emocionante mesmo, assim, tudo que eu tô vivendo aqui, não esperava mesmo, de coração, em tão pouco tempo. Então marcando meu nome nesse clube maravilhoso. Então dedicar esse título, né? A torcida do Paysandu está acostumada a ganhar. Então dedicar esse título para todos os torcedores lá de Belém que ficou, aqueles que veio e compareceu. O torcedor do Paysandu é isso, todo lugar que a gente vai jogar, tá lotando o estádio, então continuar trabalhando com humildade para que a gente possa conseguir mais títulos com essa camisa. E esse foi o Marcinho, que o Rodolfo perguntou, né? Como é que ele faz e tal, ali num lance como aquele, se ele já tem a visão do que vai fazer. E o Marcinho já falou que sabia. E antes ele até fala com o Rodolfo, o Mataus, de que às vezes sabe que pode cair um pouquinho de rendimento, mas que nunca falta entrega. E ontem não faltou entrega para esse time do Paysandu, né? O Marcinho, ele fez um gol extremamente importante, por isso que a gente sempre discute quando tem um jogador desse nível, se o cara tem que sair, não está fazendo muita coisa. Primeiro, o Marcinho nunca não esteve fazendo muita coisa. O Marcinho, até quando a galera criticava, o Marcinho não está aparecendo. Teve um período que ele não fez gol e nem deu assistência, mas a quantidade de ações dele continuava muito alta. Ou seja, ele estava aparecendo, ele não estava aparecendo fazendo gol e não estava aparecendo dando assistência, mas criando chance, criando oportunidade, isso ele sempre fez. E em alguns outros jogos, o Paysandu claramente tinha um Marcinho que estava um pouco abaixo fisicamente. Teve um certo descanso desse jogo para o jogo contra o Floresta, para esse jogo agora contra o Nacional, e a gente viu como o Marcinho conseguiu manter uma certa regularidade física. E no próprio jogo contra o Nacional, aqui em Belém, o Marcinho tem uma hora que ele dá um sprint que é muito forte, que não é um jogador cansado, o jogador cansado não ia conseguir fazer o que ele fez. Então, existem às vezes a crítica, porque como ele é um cara diferenciado, quando ele não aparece tanto, se pensa que ele está sumido. Mas o Marcinho ontem, para mim, inclusive, não por ele estar sumido, mas para mim, era para o jogo ter sido o Paysandu
ter tranquilizado mais o jogo até o final, e aí daria até para dar mais oportunidade de descanso para o Marcinho. Só que como ele não joga domingo, faz sentido ele jogar os 90 minutos nessa partida contra o Nacional. E ele provou, porque o craque tem que ficar em campo o maior tempo possível. Chegou um momento que, não vou dizer que o Paysandu perdeu o controle, mas ficou o momento mais tenso da partida. Marcinho foi lá, conseguiu, recebendo uma bola de um bom passe do Lucas Cardoso, mudar toda a história do confronto. Porque no momento que sai o 4-2, que era o melhor momento do Nacional da partida, o Paysandu praticamente mata o time adversário, que tudo que tinha corrido ia ter que correr a mesma quantidade, basicamente, porque ali o Nacional precisaria de 3 gols em 10 minutos. E a galera tá até comentando aqui no chat, mandando um bom dia para Lúcia Alves, pro Fabrício, pro Afonso Ribeiro, pro Joelson, pro Valdinei, pro Luiz Certificado, o Reginaldo Brabo, que fala que o Gabriel Mesquita continua falhando ontem contra o Floresta. Concordo, Reginaldo, não gostei das últimas 2 atuações do Gabriel Mesquita. E o Adelson pergunta aqui, para eu explicar por que o pessimismo com o Paysandu, que eu palpitei 1-1, dando a impressão que o Paysandu não era tão superior ao Nacional. Até agora não entendi a análise dele. O meu palpite de 1-1, primeiro, foi um palpite. E segundo, eu pensei que o Paysandu, que o Nacional, na verdade, não ia pra cima tanto quanto ele foi. Só que a partir do momento que sai o primeiro gol com uma falha do goleiro lá, bizonha, do Caio, goleiro do Nacional, e sai o segundo com, acho que foi até um pouco de azar, mas uma falha dele também, o Nacional se sentiu obrigado a sair. Mas isso só ocorreu porque o Paysandu foi extremamente eficiente no começo do jogo, coisa que é um pouco diferente do que o Paysandu vinha fazendo. O Paysandu, se a gente pegar alguns jogos, o Paysandu vem sentindo dificuldade em começar bem as partidas. Nesse jogo de agora, o Paysandu fez diferente. O Paysandu começou muito bem a partida, começou numa intensidade alta e foi muito eficiente, contando também com uma noite ruim do goleiro do Nacional, que foi fundamental para o jogo ter uma história diferente. Porque eu tenho certeza que se o Nacional não toma 2 gols tão rapidamente, ele não sairia tanto para o ataque, a ponto de tomar um terceiro e também depois um 4º gol, como ele teve que sair para esse duelo diante do Paysandu. Mas sabe o que é o detalhe, Mataus? Qual? Eu até palpitei ontem justamente o Paysandu passando por cima do Nacional. Porque eu imaginava que o Nacional não ia ter essa atitude o jogo inteiro. E outra, o Paysandu iria atrair o Nacional de certa forma pro ataque. Por quê? Sim. Porque o Paysandu nunca tem por característica de jogar de uma forma amorosa. Jogar de uma forma passiva, sabe? De dar a bola para o adversário e se fechar. Contra todos os adversários do que o Paysandu teve nessa temporada, ainda mais quando o time encaixou de verdade com o Júnior Rocha, e não importa a divisão, seja time de Série D, de Série C, de Série B e os de Série A, como fez com o Remy, como fez principalmente com o Vasco na Copa do Brasil, o Paysandu foi pra cima em todos os jogos. Não deixou de jogar, não deixou de atacar. Isso foi bem interessante. E vamos ouvir o Júnior Rocha, porque depois do jogo ele falou justamente sobre essa postura do Paysandu, né? De não mudar a postura independente do adversário. Vamos ouvir. A gente tenta não mudar isso, né? A gente sabe que o comportamento vem do atleta, mas ele é ensaiado. A gente tem treinado dessa forma, nós gostamos, né? Nós somos uma equipe agressiva mesmo. Nós temos essa característica no grupo, né? De não ficar só bloco baixo. Nos faz sofrer demais. E a gente consegue fazer os nossos gatilhos de pressão, né? Essa pressão no portador da bola muito bem. Leitura, concentração dos atletas, o entendimento cognitivo é muito bom. A gente vem numa sequência muito grande de jogos e a gente conseguir fazer isso, né? Tanto em casa quanto fora, para nós é um privilégio muito grande entregar, né, essa melhor versão nossa para o torcedor. Porque o espetáculo é feito para eles. Então, e nós sabemos disso, nós sabemos dessa responsabilidade. Por isso que a gente tem se doado demais nos treinamentos, né, no dia a dia, para que a gente consiga colocar em prática o que a gente tanto ensaia lá durante a semana. Tá aí, Mataus. Esse é um time do Paysandu que ele é muito corajoso. Verdade. Eu não lembro de ver um Paysandu dessa forma nos últimos anos. Com o Márcio Fernandes era, principalmente ali 2022 e 2023, com o Hélio dos Anjos também era. Se a gente pegar ali 2023, até mesmo antes de 2019, o Paysandu só não foi assim, se a gente pegar nos últimos anos,
talvez com o Brigatti, que não tinha esse estilo, e com o Marquinhos Santos. Acredito que esse DNA mais ofensivo do Paysandu, principalmente na Série C, sempre funcionou bem. Com o Hélio em 2019 chega no mata-mata, com o Márcio em 2022 voa na primeira fase e desanda na segunda. Com o Júnior agora começa muito bem também essa Série C de 2026. E o temporada como um todo, né, o Paysandu. Ontem o Paysandu, para não dizer que ele passou o tempo todo amassando, o Paysandu, quando ele faz o 2-0, ele já dá uma recuada natural. E aí eu não sei até que ponto o Júnior ficou satisfeito e entendeu esse fato, porque, tá 2-0, 3-0 no agregado, o jogador vai entender que às vezes é natural recuar um pouquinho mais. O próprio torcedor entende isso, principalmente em jogo fora de casa, porque o ímpeto do Nacional vai aumentar, afinal de contas, já estava, entre aspas, tudo perdido, o Nacional teria que sair. Né? Teria que semana sair. Também, né? Não sei se é semana, porque eu tenho certeza que é semana, Matheus. Tem jogo domingo, teve jogo segunda-feira. Não, mas aí se o cara entrar pra final, pensando em se poupar, com 2-0, com 30 minutos do primeiro tempo, aí eu acho que é mais a questão do jogo mesmo, do agregado como um todo. Porque não dá, não dá pra jogar a 80 por hora o jogo inteiro. Não dá pra jogar 80 por hora, mas é fato que o Paysandu ele recuou nessa partida. Eu não tô dizendo que é errado, que não é, mas ele recuou. E até que ponto o Júnior entende que tem que fazer isso e até que ponto ele não gosta. Eu acredito que nesse caso ele entendeu que era natural o Paysandu fazer isso. Quando o Paysandu faz o 3-0 no segundo tempo e aí o jogo praticamente morre, para mim foi o grande problema do Paysandu. O Paysandu, ele, não vou dizer que ele desistiu, que ele parou, mas que talvez ele relaxou demais e deixou um certo espaço para o Nacional crescer, e o Nacional, com uma jogada que funcionou várias vezes, trabalhando pela direita, cruzando ali, e saíram 2 gols assim, e teve mais uma chance que o Nacional perdeu, que foi o próprio Caio, que estava tão empolgado com os 2 gols que ele fez. Caio Wilker, se não me engano, atacante lá do Nacional, que terminou como artilheiro, inclusive, da Copa Norte. Ele já tinha 2 antes, fez mais 2 agora, empatado com o Eric do Gás. E o Paysandu, nesse momento, ele deu uma desligada. Só que o que o Paysandu trouxe também de positivo? Mesmo ele dando essa desligada, ele não sentiu completamente esses 2 gols do Nacional. Não ficou nervoso, não ficou afobado. E aí entra a qualidade técnica e a experiência também dos jogadores. Quando o Paysandu toma esse segundo gol, ele para e pensa, olha, a gente tem que voltar a jogar. A gente tem que voltar a empurrar esses caras, ou pelo menos usar o contra-ataque, que é o que o Paysandu usou. Boa parte do jogo, inclusive, ali quando estava 2-0, foi o contra-ataque. O Paysandu teve várias chances em contra-ataque para fazer 3, 4, até mesmo 5 gols. E aí entrou o poder de... Não é bem resiliência, mas o poder do Paysandu entender o jogo e se concentrar mais uma vez. Não se abalar com o que aconteceu no momento. E aí o Marcinho entra, o Marcinho participa da jogada do gol desde o começo, inclusive ele dá uma acalmada no contra-ataque e depois ele aparece no final para finalizar. Então é um Paysandu que tem esse mental que em alguns momentos dá uma desligada e o adversário acaba punindo. Mas em outros momentos ele mostra que dá para voltar para o jogo, consegue voltar para o jogo ou consegue retomar uma calma no jogo que o Paysandu precisava. Tanto que eu tenho certeza que boa parte da torcida bicolor, quando sai o segundo gol do Nacional, pensou, opa, não acabou. Os caras ainda podem chegar. E aí quando sai o 4-2 do Marcinho aos 37 do segundo tempo, aí sim deu pra gente falar, agora sim o Paysandu acabou esse jogo, matou 3 de diferença, Nacional não vai pegar, e foi o que aconteceu ontem lá no Carlos Amit, para pouco mais de 6 mil torcedores presentes. E o estádio é pequeno, né? E tava lotado, inclusive, por conta desses 6 mil. Olha só, o Paysandu começou o jogo de ontem com uma escalação que é considerada talvez a melhor que o Paysandu tem hoje, tá? O Gabriel Mesquita no gol, Edilson, Castro, Quintana e Bonifácio. Quintana voltando aí ao time também, né? O Pedro Henrique, Caio Melo e Marcinho no meio de campo. Na frente, Thalisson, Cleiton, Pego e Ítalo. Pô, sacanagem, né? Anular o gol do Thalisson. Tava muito pedido, isso tava. A minha dúvida é se o toque do zagueiro anularia, transformaria em outro lance. Pois é, mas ele fez um golaço. O restante da jogada foi um belo gol. E tá merecendo, né, esse gol aí, o Thalisson. E digo em jogo grande, né? Porque ele foi titular, teve a oportunidade mais uma vez. Como é que você viu esse jogo do Thalisson, hein, Matheus? Eu acredito que depois que ele tem esse gol anulado, ele ficou um pouco afobado.
Tem um lance que ele faz a mesma jogada quase de cortar pra dentro e chutar, que ele chuta muito errado, e o Ítalo pedindo a bola dentro da área, e o Ítalo também estava afobado para fazer um gol, ele estava doido para fazer um gol ali também, afinal de contas ele é o artilheiro do Paysandu da temporada, mas ele tá vendo o Juninho cada vez mais chegando perto ali. Claro que eu acredito que o Ítalo vai ser o titular, até por toda a estratégia que o Júnior monta na hora de marcar, né? O Ítalo ele marca pela... O ponta direita do Paysandu sempre desce para fechar uma linha de 5, e eu acho que o Thalisson fez isso muito bem. Aquela questão de cumprir funções que o Júnior cobrava dos jogadores, o Thalisson evoluiu muito. Então o ponta direita do Paysandu sempre desce para fazer uma linha de 5 ali com a defesa, e o Ítalo ele desce para marcar o lateral esquerdo adversário em alguns momentos, para deixar o Marcinho livre marcando por dentro. Então o Paysandu ele conseguiu encontrar mais uma vez esse time titular que funcionou bem como um todo. Talvez a gente pode citar, talvez o Quintana ali, que não sei se ele já estava sentindo algo antes ou se foi a lesão depois. O Bispo que entra também tem uma outra falha ali. O Gabriel Mesquita, não estou gostando dos últimos 2 jogos do Gabriel Mesquita, mas essa parte do meio para frente do Paysandu se consolidou. Pedro, Caio Melo, Marcinho, Cleiton Pego, Ítalo, e aí independente de quem joga na ponta direita, Thalisson ou Tylon, o Paysandu tem ali um sexteto titular muito bom. Gostei do jogo do Thalisson, um cara que tem muita qualidade, mas que acho que ficou afobado depois que anularam o gol dele. E o Tylon entra mais uma vez e mostra, né, como ele também é um pouco iluminado e como ele é um jogador acima da média, porque ele chama... A forma de jogo do Tylon, ele é muito objetivo. Ele consegue transformar alguns lances em finalização e chuta bem. Então ele consegue fazer alguns gols, tanto que fez mais um ontem, que foi o 3-0, que pra mim foi numa bonita jogada do Paysandu. Né, porque o Cleiton Pego volta nesse jogo e ele corre, né, ele tem uma passada muito larga, ele é muito rápido, né? Sim. Ele chega na bola e consegue dar o toque aí pro Tylon. Inclusive, vou até pegar os números dele aqui, porque ele tá fazendo gol direto. É um negócio impressionante o Tylon. Contra o Trem, já Trem são contra o Vasco. 5 gols e 2 assistências, Mataus. Trem, Vasco... Botafogo. E 2 jogos seguidos, tá? Porque ele marca contra o Floresta. Marcou ontem contra o Nacional. Antes, ele já tinha feito gol no Vasco, no jogo do Rio de Janeiro, com o Botafogo da Paraíba e com o Trem. Né? Trem que ele até deu uma assistência sem querer. Olha só, cara, passou... hoje faz 1 mês que ele voltou. Sim. 1 mês. Deixa eu ver aqui quantos jogos que ele jogou, 6. tá? Mais de 6 jogos, cara. 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos e 5 gols em 1 mês. É um negócio impressionante. Então, um jogador acima da média também. Acho que nesse caso o Paysandu achou muito bem. Lembrando que ele chega, João, na véspera de um repá. Acho que do primeiro repá do ano. E já estreia logo. Ele é anunciado, joga bem. Ele é anunciado na quinta e joga domingo logo no repá. Ou é anunciado na sexta, não lembro agora. O José tá falando aqui, tem gente que diz que a Copa Verde não vale nada. O José quer que tu mande um pôster pra ele. Rei das Marcantes falando da escadinha do Bad Boy. O Eliseu pergunta, com a ausência do Marcinho no próximo jogo, Caio Melo assumiria a função? O Paysandu tem um outro problema, né, João? Porque o Caio sentiu no jogo de ontem e deve ser reavaliado hoje para saber se ele vai estar à disposição da partida de domingo. Vamos ouvir o Caio Melo? Bora. Porque ele falou tá jogando muito bem também, né? Nossa, demais, pô. Demais. É um jogador bem acima da Série C. Inclusive, apesar de ser a segunda temporada dele seguida, né? Jogando na Série C. E ele jogou muito bem pelo Guarani ano passado. E ele falou com o Rodolfo Souza sobre o título, também sobre essa questão dessa pancada que ele levou, porque foi uma entrada ali do jogador do Nacional que foi completamente desnecessária, cara. E ele lá comentou as imagens que o Rodolfo mostrou para ele da festa da torcida aqui em Belém. Vamos conferir o Caio Melo. É o que eu te disse, né, há pouco tempo atrás. É um Paysandu muito coletivo, né? Onde que é esse sobressai a individualidade. Estou muito feliz por esse momento. Acho que assumindo um pouco do protagonismo na reta final, que a gente precisava assumir, né? Os mais velhos, com um pouco mais de nome, assim, vamos dizer. E estou muito feliz, cara. Tô leve para jogar e que assim continue acontecendo as coisas. Mais um gol e mais uma assistência. Como é que tá para domingo? Cara, na mesma hora lá foi uma... futebol. O Rodrigo, o atleta do Nacional, já não vai querer te tirar, que é colega de profissão. É acidente de trabalho, né, amigo, que acontece. E para domingo, pela tua experiência, o doutor Silvério vai ter que avaliar. Acho que o doutor Silvério vai ter que avaliar dessa vez, né? Eu quero muito jogar.
Tava, né, até eu e o Júnior ali, foi uma discussão para sair do jogo, mas realmente não dava, não tinha condição. E aí a gente tem que pensar um pouco mais à frente também, porque tem uma sequência longa e muitos jogos importantes por vir. Mas a gente sabe, né, o Rodrigo jogou no Vasco também, então, muito tempo enquanto eu era da base lá, a gente acabou se enfrentando algumas vezes. Mas foi um lance muito duro ali, achei que não tinha necessidade, bola no meio campo. Mas enfim, faz parte. Viu os vídeos de como tá Belém, cara? Não, ainda não. Aqui como tá Belém agora. Caraca. Sei lá na Aldeia Cabana, ó. Lugar do samba lá. Como tá assim que tá Belém, cara, ó. Uma pena que a gente não vai poder voltar pra lá, né, cara, pra comemorar que a gente já tem em seguida. Mas, que loucura, a gente sabe. Eu sempre, toda entrevista eu falo, né, Rodolfo, da importância dessa torcida pra esse grupo, porque eu acho que a gente tem sido a cara deles mesmo, né? Pode ser talvez um time mais técnico, mas a gente é muito organizado e o que a gente briga, o que a gente luta a todo momento pra cada bola, pra cada lance, é coisa de louco. Tá aí o Caio Melo. Vai ser reavaliado pelos médicos do Paysandu, já pensando no próximo jogo, né? E é uma pena, cara. É uma pena esse jogo ter caído justamente agora, nessa maratona de jogos. Pô, o Paysandu merecia uma festa aqui em Belém hoje. Sim, verdade. E tomara que tenha na segunda-feira, quando o time voltar de Florianópolis. Eu acho até, João, que segunda-feira teria que guardar essa festa logo para possível Copa Verde, né? Porque semana que vem já começa a decisão da Copa Verde. É. Então, é claro que para os jogadores, independente do que acontecer lá contra o Figueirense, e se esse jogo contra o Anápolis fosse dia 3, eu não sei nem se valeria a pena o Paysandu voltar para Belém, sabe? Mas como deve ser dia 4, mas a CBF ainda vai oficializar, então o Paysandu deve voltar para Belém, né? Quem sabe ali na segunda-feira. A transmissão da TV ontem disse dia 4, 8 da noite. Isso. Dia 4, 8 da noite. Só que a CBF ainda vai confirmar. Provavelmente é esse horário, né? Que é a TV que manda justamente na parada, e dia 4 é feriado, né? Então faria sentido também. É feriado de que, Matheus? Corpus Christi. Ah, é verdade, cara. Eu sou completamente desligado em feriado. Porque eu não tenho feriados, trabalho sempre. Então, pra mim não faz sentido ficar ligado em feriado. O Caio Melo viu as imagens do Rodolfo lá da Aldeia Cabana. Coloca aí a Aldeia Cabana pra gente, o meu querido Anete Neto, por gentileza. Porque olha só como é que tava, cara. Essas imagens são de quem, Matheus? Você lembra? Do Marquinho Pinheiro, se eu não me engano. Do Marquinho Pinheiro, porque foi o Ed que mandou lá no grupo. Acho que são do Marquinho Pinheiro. Os nossos gerentes aqui da rádio. Olha só. O melhor de todos. O melhor. Olha como tava apinhada a Aldeia Cabana. Tinha um telão, evento gratuito, né? Onde a torcida do Paysandu pode ir conferir esse jogo e curtir essa final. Completamente lotada, e a festa foi longa ontem na comemoração desse título do Paysandu. Tenho dúvidas, inclusive, se Isis Ben terá voz hoje. Porque ela esteve lá. Olha. Ela esteve lá e vai contar no Liberal Notícias o que ela viveu na Aldeia Cabana ontem. Inclusive, muito triste que depois disso teve um corre-corre, uma confusão. Vou até trazer aqui a matéria de O Liberal em relação à própria forma de dispersar essa situação, né? Relatório de gás de pimenta, spray de pimenta, bala de borracha. Então foi uma situação bem complicada. Deixa eu até trazer aqui, ó. Segundo as testemunhas, usaram gás de pimenta e aí depois que usa gás de pimenta tem correria, tem tumulto, tem tudo isso. A prefeitura até citou aqui uma nota dizendo que o tumulto ocorreu durante a dispersão natural após o encerramento da programação, e os agentes adotaram as medidas operacionais necessárias após torcedores arremessarem pedras e latas. Segundo a nota, não houve feridos e presos. Só que, cara, é muito triste, né? Que era para ser um dia apenas de festa e ocorre isso aqui na capital. Mas pelo menos o torcedor bicolor teve a festa antes. Deu para comemorar esse título mais uma vez. Eu até falei pro Bad Boy de manhã, já ia chamar você de Yuri Costa, que vocês se parecem. Nossa, João Vanderlei. Quero ver falar para essa galera que não vale nada a Copa Norte, João Vanderlei. Não, claro que vale. Mas aqui a gente não vai ser hipócrita e mudar de discurso em dizer que a competição na temporada do Paysandu
tem pesos diferentes. Sim, sim. Porque, é claro, é muito legal ganhar a Copa Norte e tudo mais. Pô, o Paysandu é o maior campeão regional do Brasil. Mas o objetivo principal é a Série C. E esse ano a Copa Norte já dá vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Né? E foi importante também por conta disso. Essa diferença. O Paysandu já tá na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Abre mais uma vaga pro Parazão, né? Cametá e Castanhal estão de olho nessa vaga. De novo vai ter essa briga. Vai ter briga. Normalmente vai para o Parazão, né? Porque aí fica uma vaga para a Copa Pará e a outra para o Parazão. Porque a CBF, ela estipula bem, a Federação Paraense também tem o seu regulamento de distribuição de vagas. E vaga de Copa, né? Que no caso a Copa Grão-Pará é só uma. Segundo escalão é só uma. É só uma e é para o campeão. E vagas extras são destinadas a primeiro escalão estadual. Justamente, a quem terminou ali na sequência, na melhor colocação no estadual, que ainda não pegou vaga em torneio nacional. E hoje, quem foi o campeão da Grão-Pará? Foi o Castanhal, né? Então, naturalmente, essa vaga pode ir pro Cametá. Não foi o Capitão Poço? Não, foi vice-campeão o Capitão Poço. Verdade. Ele perdeu pro Castanhal lá no Maximino Porpino, a Copa Grão-Pará. Então, acredito que vai ser o Cametá. Foi o Capitão Poço campeão. Foi o Capitão Poço campeão? Capitão Poço campeão. Então o Castanhal, vice da Grão-Pará, tá de olho através da Copa. Deixa eu até conferir aqui a... confere aí, Matheus, porque o... não, é verdade, o Cametá foi semifinalista. Semifinalista do Cametá foi semifinalista no Parazão. Então, está na disputa entre essas duas equipes, essa vaga extra. Se preocupe que daqui para dezembro vai... Pois é, e essa vaga extra, ela dá lugar na primeira fase, tá? A vaga é lá na primeira fase. E a primeira fase hoje é fácil. Porque tu não vai pegar o Flamengo, tu não vai pegar os times da Série B, tu vai pegar os times... Talvez tu pegue um da Série C, mas normalmente é com o time da Série D que tu pega. Então é competição interessante ali, né? Às vezes tu pode ter um pouco mais de trabalho de pegar um Guarani, como o Castanhal pegou nessa temporada e passou também, né? Enfim, o sorteio pode ser bem interessante. Vamos ouvir o Júnior Rocha mais uma vez, porque a gente já tem que começar a projetar o jogo do domingo, Matheus. Verdade. Se o Paysandu já está pensando no domingo, né, irmão? O Júnior Rocha falou sobre esse jogo do final de semana, né, que é muito importante para o Paysandu continuar na liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos ouvir então o técnico do Papão. Nós só estamos tendo esse turbilhão de jogos porque nós estamos chegando nas finais do que nós estamos disputando. Então, assim, não tem que reclamar, nós não temos que tropeçar em pedra pequena, que nem eu falo para eles, e fazer do próximo jogo o mais importante de nossas vidas. Né? Se entregar ao máximo. Amanhã já tem a avaliação da questão física dos atletas, do desgaste que os atletas tiveram hoje. E no domingo colocar quem tiver, né, com uma parte técnica, tática, física, nas melhores condições. Eu não vejo problema, nós nunca reclamamos em nada ali, de nada, na verdade. Nós somos privilegiados, né, de estar vestindo esse manto sagrado aqui, de estar vestindo a camisa. Matheus, esse foi o Júnior Rocha. Paysandu vai avaliar os seus jogadores. Não sei se vai poupar muita gente. Lembrando que já foram alguns poupados no jogo contra o Floresta. O que a gente já sabe definitivamente é que o Marcinho não joga porque está suspenso, terceiro amarelo. E sem o Caio Melo, o Paysandu pode perder ainda esse substituto do Marcinho, né? O Lucas Cardoso entrou bem nessa última partida e quando ele jogou na ponta ele foi ok. Então, em teoria o Lucas Cardoso seria o reserva do Marcinho lá no início, mas o Paysandu já entende que o Lucas Cardoso é melhor para jogar pelos lados. Então o Paysandu, tendo o Cleiton Pego à disposição, pode, quem sabe, utilizar o Lucas Cardoso para fazer essa função de camisa 10, mantendo ali o Caio Melo como volante. Mesmo se o Caio Melo tiver à disposição, acredito que ele não vai mexer em Pedro e Caio Melo, por exemplo. Seria Pedro e Caio Melo a dupla de volante do Paysandu para não desconfigurar ainda mais. Aí o Lucas Cardoso poderia fazer essa função e o próprio Matheus Vargas também. Sem o Caio, que é possível, existe essa possibilidade, não sei se seria bom para o Paysandu, por exemplo, colocar logo Matheus Vargas e Lucas Cardoso de cara. Acredito que o Henrico, que para mim entrou bem na última partida dele, poderia ganhar essa oportunidade de fazer essa dupla de volante. Mas é fato, sem o Marcinho, o Paysandu perde muito e até agora ele ainda não encontrou quem é o substituto ideal para o lugar dele. Será, Matheus? Eu acho que é um bom jogo para o Matheus Vargas começar. Primeiro... Como 10? Hã? Como 10?
Depende. Se o Caio Melo tiver à disposição, na vaga do Marcinho. Se o Caio Melo não tiver, aí você pode colocar ali o Lucas Cardoso de 10, como uma espécie de improviso, e colocar o Vargas de 8. Acho que perderia muito combate. Aí você pode, por exemplo, você vai ter o Pedro Henrique. Sim. Você pode prender um pouquinho mais o Pedro Henrique ali. Ou você pode colocar o Brian do lado do Pedro e o Vargas de 10, da mesma forma. Aí tira o Lucas. Aí tira o Lucas Cardoso, pode jogar ele pra ponta pra ficar ali de stand-by pro Cleiton Pego. Mas acho que não precisa. Não sei se o Cleiton Pego vai estar. Não, o Cleiton Pego vai estar à disposição. Porque ele não jogou segunda-feira. E dá pra jogar com o trio de ataque que entrou ontem, dá pra repetir, por exemplo. Pois é, cara, o Paysandu não tem tanta... O Paysandu não tem um problemaço assim, pelo menos... Tem o do Marcinho. É um problemaço pra mim. Eu sei, mas justamente por conta do Vargas estar à disposição. Eu acho que é um bom jogo para ele entrar. Não só por conta das condições, não só por causa das condições, Mataus, mas, por exemplo, lá em Florianópolis o gramado não é ruim. O clima é favorável, não vai matar o cara de calor, o cara não vai cansar rápido. Então, o Paysandu levando esse jogo aí na manha e o Vargas tá louco para jogar. Verdade. Nos jogos que ele entrou pilhado, mas no bom sentido, sim, sabe? Sim. De querer correr, de querer dar o combate, de querer armar, de querer chutar. Pra mim é o jogo perfeito pro Vargas ter mais minutos. O Miguel, aliás, é o Yuri, ele comenta aqui, e tem esse ponto também, o Lucas Cardoso tá na frente do Vargas hoje. Já não sei se está tão à frente do Vargas, mas já esteve mais em relação a ser reserva do Marcinho. Eu acho que até pelo fato do Lucas ser o reserva do Cleiton Pego, ele acaba perdendo esse espaço, mas eu acredito que ou ele vai com o Lucas de 10 ou com o Vargas de 10. Usar os dois no meio de campo, eu acho difícil ele fazer isso nessa partida contra o Figueirense. O Adriano, cara, com a Copa Norte, o Paysandu ganhou vaga para a terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem, e o Michel tinha dito já antes que o bicho para o Paysandu, né, para os jogadores ali, elenco, comissão e tudo mais, caso ele vencesse a Copa Norte, seria de R$100 mil. Então, não sei quanto o clube recebeu, mas a galera aí tá feliz aí com esse bicho de R$100 mil. Olha, eu sei que o torcedor tá na zoeira e tudo mais, mas é o seguinte, o Paysandu já garantiu 2 milhões para a próxima temporada. Verdade, né? E nessa temporada, ganhou pelo menos mais de 7. Não, e dá para ganhar mais um trocado no jogo contra o Anápolis, por exemplo, no Mangueirão. Justamente. Ganhou. Mataus, diga. O Figueirense... É impressionante como caiu nos últimos anos, né? É um time que a gente é acostumado a ver na Série A. Desde que virou SAF. Bater fases tardias de Copa do Brasil. Vice-campeão em 2007. Perdeu para aquele Fluminense do Thiago Silva. A reestruturação ainda. do... Verdade. Que naquele ano foi vice-campeão da Libertadores 2007, né? Ou foi 2008? Foi vice. Não, foi 2008. Mas já tinha um embrião daquele time ali. Enfim, é um clube que hoje tá em baixa. Eu acho que dá para o Paysandu conseguir essa vitória mesmo com esses desfalques, hein? Não, acredito que dá sim o Paysandu vencer, até pela tá crise. Tá em 12º hoje o Figueirense. Pela crise que o Figueirense tem no... Não, na verdade está em 16º o Figueirense. 16º, né? Pela crise que o Figueirense tem institucional mesmo nos últimos anos. Para quem não lembra, o Figueirense na Série B teve um momento que teve greve do jogador. Sim. Em determinado momento da Série B. Não lembro qual foi o ano, se foi 2019, 2020, mas teve um período ali que o Figueirense passou por um problema de greve. E é um time que não conseguiu se consolidar, né, nessa temporada de 2026, mas ao mesmo tempo, não é o Paysandu tratar também, um jogo que o Paysandu vai ganhar. O Paysandu vai ganhar. Não, acredito que é um jogo... Até porque a última impressão que a gente teve do Paysandu fora de casa no sul do país não foi legal. O jogo que o Paysandu faz contra o Caxias é ruim. Independente da arbitragem, independente de todas as reclamações. Também o time do Caxias é melhor, né? É melhor, mas o do Figueirense não é horrível. O do Figueirense não é o pior time da Série C. Dá pro Paysandu ganhar, mas o Paysandu vai ter que entrar bem. Vai ter que jogar bem. Não é jogar de qualquer jeito, não é jogar de qualquer maneira que o Paysandu vai conseguir as vitórias. E lembrando, o Paysandu ele tá com 5 vitórias já. Se ele vencer mais 5, a classificação já está garantida. Ele vai ter 10 jogos para isso. Se ele vencer mais 4, empatar mais 3, vencer mais 3, empatar mais 6, deve conseguir essa classificação. Então a tendência,
Se o Paysandu manter a média daqui para o meio, para o restante da Série C, ali na 14ª, 15ª, antes da janela abrir, ele pode ter garantido já a sua classificação, mas para isso vai ter que jogar bem e vai ter que ser um pouco mais consistente nos jogos fora de casa, em comparação com o que ele fez contra o Caxias. O Figueirense tem pelo menos só um jogador que eu conheço aqui, tá? O Igor Bolt, atacante. De resto, fez gol na vitória conheço contra o mais Amazonas, se eu não me engano. não conheço mais ninguém. O técnico é o Raul Cabral, e eu abri aqui o noticiário do Figueirense agora. Meu amigo, é o pior possível, cara. Noticiário do Figueirense nos últimos anos. É o pior possível. Olha só. Figueirense recebe propostas formais para venda da SAF. Segunda venda, tá? De novo. E o técnico essa semana comentou sobre os atrasos salariais. Tá feio o negócio lá no Figueirense. O problema é esse. Dito isso, vitória do Papão. Já? Sim, pra mim 2-0 Paysandu, Matheus. Não tem goleiro também, o Figueirense? Não, falei só 2-0. Figueirense. O Paysandu vai continuar. Não tinha goleiro ontem do Não Nacional. tinha, coitado do goleiro, fugiu até o nome dele. E outra, vi torcedor falando, o Paysandu só ganhou porque o goleiro frangou. Azar do Nacional, que trouxe goleiro ruim. O goleiro frangar tem que chutar gol. Justamente. Pelo menos no gol o Paysandu acertou. Figueirense que em casa venceu 1 e perdeu 3. Então, é uma chance para o Paysandu vencer e se consolidar de vez na classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que dá para ganhar assim 1-0, João. O Adriano Silva mandou. O cara tá mandando dinheiro pra gente. Vai mandando. Aqui, ó. Como está a dívida com a Hélio dos Anjos e o Rossi, já que o Paysandu ficou rico? Olha, o Paysandu tá sendo campeão, né? Rico não tá porque o clube ninguém está, é rico. O clube está em recuperação judicial e essas dívidas que entraram na recuperação judicial, quando o plano for aprovado, aí sim o Paysandu vai começar a pagar. Então a maior parte das dívidas, as que entraram na recuperação judicial, estão congeladas e aí o Paysandu apresentou um plano que, se for aprovado, vai começar a pagar, se for reprovado, vai ter que se virar. Vamos... falta o seu palpite, Matheus. 1-0 Paysandu. 1-0? Tomara que o Paysandu vença. Paysandu. Continue Sem vento. como líder. Para que ele aprenda com o vento. Tem